BR-170, quilômetro 112. A aproximação progressiva às aldeias de Garça e Meruri se pode ver através de 3 imagens. A primeira indica o coração do Brasil e de toda a América Latina. A segunda mostra o detalhe do Mato Grosso do Norte e a terceira é uma visão do alto de uma aldeia Bororo semelhante a Garças. No quilômetro 112 da BR-170, uma estrada como tantas, não só no Brasil, dobrando à direita ou à esquerda, se chega a 2 aldeias iguais e diferentes, onde os Bororo vivem um tempo que em parte é o mesmo do Ocidente, mas que não coincide com este. Não é um tempo unificado como não é a sua cultura, e este espaço não é compreensível com o olhar ressentido ou generoso de um turista ou de um político, e nem um missionário católico ou protestante. Deveria-se ter uma sensibilidade de abandonar-se à riqueza da espontaneidade que às vezes produz experiência. A foto do Mato Grosso, que ele falou. Meruri é a aldeia estudada por Levi-Strauss e da qual me contaram os amigos bororos, sorrindo como se fosse uma brincadeira ou uma lenda, sobrevoando a zona de avião 10 anos antes de encontrá-los na sua universidade. Tinha lamentado o desaparecimento. O grande antropólogo procurava confirmação para a sua antropologia. Os trópicos só podem ser tristes e as populações indígenas só podem desaparecer, como Meruri. Por isso, o destino da antropologia, segundo ele, é trocar o A inicial por um E, para se entender a uma ordem inercial e dissolvente. A Land Rover dobra em direção a Meruri, onde está a missão salesiana e onde estou acolhido com hospitalidade, mesmo sem participar dos rituais religiosos. Um missionário, mestre Mário Bordignon, me dá de presente algumas de suas obras sobre a cultura Bororo. Prefiro escutar com atenção as suas experiências como missionário e como pesquisador do que expor o meu ponto de vista, por discrição e para retribuir a hospitalidade, mas também porque estou ali para fazer etnografia. A sua preocupação maior está na perda da cultura Bororo, e não consigo compreender que se tem plena consciência que a atividade de missionário é parte do problema desta perda. Ao mesmo tempo, há uma lógica que se aprofunda nos valores dos salesianos. Pela sua formação, estes devem defender sempre a tradição, e este é um valor constitutivo da sua missão, como é um valor incansavelmente defendido pela religião católica contra a maior parte das transformações tecnocientíficas. Mas então, como resolver a questão que a religião católica é uma das componentes, muitas vezes a principal, de tal ruptura? A resposta emerge com surpreendente ingenuidade das entrevistas de Bourdignon com os velhos bororos em 1994. A religião católica é a tradição, não a cultura bororo. Os missionários são a tradição, assim como os rituais do batismo, do matrimônio, da missa. O problema então é simples. Trata-se de se restabelecer a força da tradição pertencente aos missionários, que agora está perdida. A transformação da missão em tradição é a obra-prima lógica e política deste raciocínio. A tradição são os cantos, a caça, o artesanato, a comida, as danças, e especialmente a língua, cuja centralidade é considerada por todos constitutiva da cultura Bororo, pela qual se trata de salvar estas tradições, separando-as das visões do mundo, mitologias, cosmologias, funerais, etc., e inseri-las num quadro de referência caracterizado pela mutação cultural, e a mutação que chega pelos brancos, como um bem e como um mal. Tem um centro que se coloca ao lado da tradição salva, a evangelização. Uma vez respeitada a tradição baseada no catolicismo, no missionário transformado em tradição, todas as vozes tradicionais, de comer a cantar,
encontra uma fácil sistematização. Nesta cifra, o uso missionário do conceito antropológico de mutação cultural parece claríssimo. Criticam-se as mutações imorais, álcool, fumo, droga e TV, e aceitam-se as morais, algumas tecnologias, os remédios, que têm como centro valores missionários. O procedimento da lógica missionária mistura com sabedoria reducionismo e holismo. É reducionista ao separar cantos e comidas pelas conexões que esses tinham com os rituais e, em consequência, com as cosmologias autóctones, reduzindo cantos e comidas à pura tradição, os transforma em folclore. Por outro lado, é holístico enquanto a versão totalizante que unifica cada pequena parte como o todo e a cimenta num sistema coerente de valores é a religião. Mas não a religião Bororo, a religião católica. Numa única frase, o reducionismo holístico dos salesianos passa através da folclorização da cultura Bororo. Por isso defendem a tradição, da qual eles mesmos são os destruidores. Assim, o funeral assume o papel-chave entre os Bororos. Para os salesianos, este deve ser reduzido à cultura, isto é, objeto de estudo a preservar e agora sem demonizar, com o objetivo de transformar em folclore aquelas visões do mundo, da vida e da morte que são irredutíveis ao sistema católico. Então é necessário reposicionar o funeral Bororo não mais como tradição, ao contrário, este exprime uma retomada filosófica conflitual reivindicada com a praxe cotidiana de um sistema valorial e cósmico que não existia mais. Paradoxalmente, então, a retomada deste ritual transforma o funeral Bororo em algo novo. O funeral é o ato filosófico mais inovador que os Bororos podem fazer. É vida vivida. É vida da morte dramaticamente resolvida em complexos rituais afirmada na sua autonomia. No funeral, a questão da retomada e da tensão atual é mais forte do que o simples reafirmar do passado. É a nova posição do presente sobre tal questão que salva o passado, não o contrário. Em consequência, é a pragmática no presente que deve ser reivindicada, não o restauro da tradição. Agora o desenho da aldeia é em forma de L pela influência salesiana. Além do aspecto externo, através do qual todo o cosmos circular Bororo é perturbado, também a arquitetura, não só pelo uso de tijolos e pedras inadequado para proteger do calor, é redesenhada pela ideologia missionária. As novas casas têm quartos separados. O pecado sobre o qual Bourdieu cala entrou na conformação das casas através dos salesianos. Há uma longa tradição missionária contra a forma circular da aldeia e também contra a presumida imoralidade do espaço aberto da oca. Assim, a tentativa de defesa de Bourdieu sobre tal dupla agressão, não só urbanística, mas sexual e ética, parece fraca e ingênua. Na sua explicação, seria uma escolha errônea do passado agora recusada também pelos missionários. Infelizmente, não é convincente porque ignora a relação ética interna e externa da contra-reforma urbanística e arquitetônica, até acusar injustamente a antropóloga Silvia Cauby Novaes, além do próprio Lévi-Strauss, que tomou posição contra essa desculturação missionária. Mas o principal problema destas casas, segundo os próprios Bororos, são as divisões internas introduzidas pelos missionários. O que constituía para os salesianos um imperativo moral se transformou em algo sem sentido para os índios, habituados a uma casa sem divisões internas, onde nada está fora da vista. Cauby Novaes, Organização 1983, página 16. Esta crítica ainda espera uma resposta dos salesianos. Ao mesmo tempo, é lembrado como, em 1975, os fazendeiros invadiram a reserva e mataram o Bororo Simão e o missionário Rodolfo Luckenbein. Um delírio político terrível,
Foi nessa ocasião que diversos bororos resolveram construir uma nova aldeia longe dos salesianos, a Aldeia das Garças. Os missionários tão gentis e o seu apoio é decisivo e mesmo não eliminável nesta ocasião, porque a Ivone tem uma relação de trabalho com os salesianos e eu sou seu hóspede, antes ainda que deles ou dos bororos. O que fazer então? Entre os chavantes era bem diferente, porque lá foi o cacique Domingos que me hospedou e eu não tive problemas de dormir no chão de uma oca entre núcleos de morcegos que voavam em zigue-zague toda a noite. Mas aqui, a minha radicalidade antropológica e política nunca me fez assumir comportamentos anticlericais e, no entanto, justamente no terreno etnográfico se coloca para mim uma questão muito séria. Não gosto de me definir e detesto a palavra laico. Sinto-me um sequaz do humanismo. O filão crítico e sempre um pouco minoritário que vive além das religiões. Mas não é este o momento para confrontar-se com as próprias visões do mundo e a relação entre missionários e cultura indígena, resultado mais agudo do fundamentalismo evangelizador dos últimos papas. Não se resolveu nem é resolvível agora com o funeral iminente, e nem depois. Este problema me acompanhará até hoje. Só posso dizer que uma pessoa como o mestre Mário é extraordinário pela sabedoria incansável em defesa dos bororos e, ao mesmo tempo, radicada na sua visão evangelizadora que talvez ele pudesse colocar num camalote. Na manhã seguinte partimos justamente para Garças, bem diferente de Meruri. A estrada de chão de terra vermelha e arenosa é cheia de buracos e Sérgio deve fazer os costumeiros equilibrismos na direção. À volta, árvores muito secas e sem folhas brotam como sobreviventes de algum desastre. Encontramos diversos animais e, coisa já familiarizada para mim, que sempre me sugeriu estranhas ideias expositivas, ninhos de cupins. Há muitos com cerca de 30 centímetros de altura, com forma de cunhas abertas para cima como bocas esfaimadas ou gritantes, implorantes, apaixonadas. Têm formas bizarras, todas diferentes e parecem obra de um artista caprichoso que escolheu o cerrado para colocá-las à mostra. E a minha estranha ideia, de a primeira vez que os vi nas vizinhanças da aldeia Chavante em Sangradouro, é de cortá-los rente à base e expô-los no Museu de Arte Contemporânea com a escrita do autor em bororo ou chavante. Olha o cupinzeiro do cerrado. Em Garças se desenvolverá o ritual. A diferença com Meruri aparece imediatamente. A aldeia é circular como na fotografia da página X, da página 10. As ocas são constituídas com palha, barro e folhas. Em torno se vêem as árvores sempre verdes, entre as quais as mangueiras, que têm um importante papel de impedir que se propague o fogo começado pelos chavantes, que os bororos chamam Kaiamo, os inimigos. Ficamos alojados numa oca, sem redes, e dormimos no chão sobre uma leve esteira para defender-nos da umidade do terreno. Na primeira noite, também sem cobertas e com um frio ao qual pensei que não sobreviveria. Para meu desgosto, as cobertas e a água chegariam no dia seguinte e eu tenho só um impermeável leve para proteger-me do frio e da dor de garganta. Colocamo-nos todos próximos para esquentar-nos um pouco. É preferível não beber água local e não temos as pílulas desinfetantes. O espaço da oca é grande e o nosso grupo ocupa um quarto dele. Nos outros lados estão as redes dos membros da família Bororo que nos hospeda. Sendo veterano da doença, estou seguro que vou ter uma recaída da garganta.
o que teria consequências desastrosas para a pesquisa. O funeral começa amanhã, e a terrível noite passa sem danos, à procura de qualquer centímetro de tecido para defender-me. É isso.